Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 1º de outubro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas verdades, as verdades provindas do nosso Criador, e que nós estejamos em sintonia contigo, com os Teus emissários, para que possamos apreender da melhor forma possível tudo que nos será trazido hoje. Em especial, nesta pregação, que será uma reflexão, uma homenagem, um preito de gratidão ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade. Damos por iniciada a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje, dia 1º de outubro de 2022, não poderia ser diferente porque é antevéspera do dia 3 de outubro. 3 de outubro é a data do nascimento de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Allan Kardec, conhecido de todos nós espíritas e também, não somente os espíritas, 3 de outubro de 1804. Portanto, no próximo dia 3 agora, depois de amanhã, na segunda-feira, após o domingo de votação de eleições presidenciais, e para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual no nosso Brasil, completam-se 218 anos do nascimento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Não poderíamos deixar passar em branco uma data, um evento, um fato histórico importantíssimo, não somente para nós espíritas, porque nós veremos aqui hoje que Kardec ele tem uma importância não apenas para a doutrina e para os espíritos, ele tem uma importância para os cristãos, para a humanidade em geral. Então, embora muitos de nós não saibamos valorizar da forma correta, da forma adequada, essa personalidade, esse vulto, esse gigante que foi e é Allan Kardec. Muitos, inclusive espíritas, ou pelo menos que se dizem espíritas, têm hoje declarado, escrito artigos, declarado em suas palestras, muitas vezes, que Allan Kardec precisa ser atualizado, como se Allan Kardec fosse apenas um homem francês que surgiu nos idos lá de
do século XIX, né, 1800 e qualquer coisa, e que, como todos nós, dotado do princípio inteligente, né, com um pouco de bom senso, um pouco de boa vontade e quis, né, um pouco de metodologia, né, quis organizar aquelas perguntas e como se qualquer um pudesse fazer, né, o que Allan Kardec fez, que foi codificar a doutrina, dar, né, corpo de doutrina àquelas perguntas, aqueles milhares de perguntas, né, que estavam espalhadas e embaralhadas por mais de 40 cadernos, e como se isso fosse uma coisa muito simples, que qualquer um de nós poderíamos fazer, né? E também com um quê, segundo esses que se dizem espíritas e que criticam Allan Kardec, que querem atualizar Allan Kardec, com um quê de personalismo também, de interpretação pessoal, né? Dotado, inclusive, segundo essas pessoas, de preconceitos, né? de época e tudo mais. Quer dizer, o que caracteriza esse tipo de postura, esse tipo de pensamento? O que o próprio Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, né? Que os inimigos da doutrina espírita, muitos deles seriam os próprios espíritas. É isso que caracteriza, né? Essa postura desrespeitosa, essa postura de não saber, não somente respeitar, mas não saber dar o devido valor, a devida importância a esse espírito de escola, como nós veremos aqui hoje. Né? Não é apenas mais um homem que passou pela Terra com boa vontade, com inteligência, com bom senso, como se muitos de nós fôssemos também do mesmo nível de Allan Kardec. Nada disso. Kardec é um missionário. Foi e continua sendo. E nós veremos aqui por que nós temos que dar toda glória, né, como diria Paulo, a quem honra, honra, a quem glória, glória. Né? Então, glória, honra, porque ele é um missionário do Cristo. Allan Kardec é um missionário do Cristo. E, por exemplo, apenas para começar a nossa reflexão e obtermos, né, compartilharmos com todos nós que estamos analisando esse gigante do cristianismo, da doutrina espírita, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, que nesse livro adota o pseudônimo de Irmão X, livro este psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, então um livro da mais alta credulidade, né? Não suscitando dúvidas, porque sabemos quem foi Chico Xavier, a sua qualidade como médium, e o próprio Humberto de Campos, né? Um escritor altamente respeitado quando encarnado e mais ainda depois de desencarnar, pelos relatos que trouxe a nós outros através da psicografia santa de Chico Xavier. Então, nesse livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, com pseudônimo de Irmão X, no capítulo 28, capítulo este intitulado Kardec e Napoleão Bonaparte, diz Humberto de Campos para nós, né? Conta Humberto de Campos mais um de seus contos fabulosos. Vejamos, Kardec e Napoleão. Logo após o 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizer o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios,
e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Então, a passagem do século XVIII para o século XIX, as vésperas, né, do século XIX. Antigas personalidades, reunião essa, meus irmãos, no plano espiritual, hein? Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices, guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltariam à liça carnal, ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Belle, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e, em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo.
era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona, que, de antemão, lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam, na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades, reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. Que maravilha, meus irmãos! Imaginemos nós essa cena, se nós tivéssemos a oportunidade de estar presentes nessa reunião, nessa assembleia. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários arriavam silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas, Napoleão se pôs em lágrimas, e levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. Napoleão se levantou em lágrimas, se dirigiu a esse que acabara de chegar, nimbado de luz e, diferentemente, num resplendor, numa beleza, numa superioridade, numa doçura, acima dos demais que já estavam lá, caminhou chorando em lágrimas e se postou genuflexo, ajoelhou diante desse que acabara de chegar.
O celeste emissário, esse que acabara de chegar e que recebeu a genuflexão de Napoleão Bonaparte, o celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Vejamos os termos que foram empregados por essa voz que não se fez presente através de nenhum espírito que estava ali. Foi uma espécie de fenômeno de voz direta no plano espiritual, meus irmãos. Um fenômeno de voz direta dizendo para Napoleão que aquele que estava diante dele, né, de Napoleão, aquele espírito que se destacou dos demais em luz, em doçura e, né, tudo que a gente já acabou de ler aqui, era não apenas um espírito luminoso, né, era o apóstolo da fé, o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Essa voz falou para Napoleão, renova Napoleão. Perante o evangelho, o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Quem dera, né, que todos os governantes do mundo hoje recebessem um alerta desse, né, em desdobramento durante o sono, né? Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova
serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade, que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, olha aí, meus irmãos, Napoleão já tinha prometido tudo isso, quando, antes de reencarnar como Napoleão, reencarnou, teve a bênção, a graça, a misericórdia de ser levado ao plano espiritual, já encarnado como Napoleão, durante um desdobramento, para participar de uma assembleia como essa e ouvir dessa voz: olha, você já fez o seu, já assumiu o seu compromisso, já fez suas promessas. Então, estamos a relembrar-te, dos teus compromissos, das tuas promessas, da tua missão, numa palavra. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. Olha aí, falando sobre a escravidão, que iria acabar. E a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceraram ou encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, olha aí, meus irmãos, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, agora Humberto de Campos, com pseudônimo de Irmão X, está a dizer aqui com todas as letras: o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Olha aí, como numa postura paternal, Allan Kardec, como um pai de Napoleão Bonaparte. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação,
renascia num abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Quer dizer, alguns meses antes de Allan Kardec completar, né, o seu processo reencarnatório para que viesse como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, alguns meses antes, né, Napoleão, apesar de todo o alerta, de todo o compromisso assumido, de todas as promessas, em 18 de maio de 1804, proclamou-se imperador, né? Napoleão, contudo, termina Humberto de Campos aqui, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Meus irmãos, lendo esse texto, tem como a gente achar que Allan Kardec é só mais um, né? Ah, ele tinha lá os seus méritos, né? Tinha a sua inteligência, o seu bom senso. Allan Kardec não é mais um. E quem somos nós para dizer que Allan Kardec está desatualizado, equivocado, né? Isso precisa ser revisto hoje. E isso é uma heresia, uma blasfêmia. Falar uma coisa dessa. É triste e vergonhoso ver pessoas que se dizem espíritas dizerem isso, né? Então, só para continuar a nossa, digamos assim, a nossa compreensão, ou o que fará com que um dia nós compreendamos quem é Allan Kardec. Nós já falamos isso numa pregação há um ano atrás. Só por esse texto de Humberto de Campos, a gente não precisaria falar mais nada. Kardec é uma autoridade, é um missionário designado pelo próprio Cristo, apóstolo da fé, pontífice da luz, não somente para os espíritos, para os cristãos, para a humanidade. Todo o planeta tem se beneficiado da sua obra, da sua missão, e continuará se beneficiando por muito tempo. Mas, digamos que nós não nos convencêssemos por esse texto de Humberto de Campos, da grandeza, da peculiaridade, né, da luz, da sabedoria, da elevação espiritual de Allan Kardec. Já nos idos do século IV, ano de 300 e qualquer coisa. Quem é espírita de verdade e segue, pelo menos, a exortação, né, do espírito de verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, e estuda, lê, sabe que o Wallace Leal Rodrigues é também um gigante da doutrina espírita.
não somente para nós outros brasileiros espíritas, mas para o espiritismo em geral. Ele, juntamente com Hermínio Miranda, fizeram altas pesquisas, altos estudos, colaboraram de uma forma incomparável para a doutrina espírita, não somente no Brasil, como no mundo todo. Então, no livro, quem conhece, né, o espírita que pelo menos se esforça, né, para estudar, aprender, né, seguindo essa exortação, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, e já teve acesso, já leu o livro A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, vai ter a lembrança, ou então nós vamos lembrar agora aqui juntos, que no final do capítulo 13 desse livro, A Esquina de Pedra, o Wallace Leal Rodrigues fala simplesmente o seguinte: envolta na pecha da heresia a memória de Árrios, um dos personagens mais importantes do livro A Esquina de Pedra, envolta na pecha da heresia, a memória de Árrios atravessaria os séculos. Seus escritos se perderiam, seu nome se sepultaria entre os detritos da fé. Mas um dia, um outro homem voltaria dentro da religião a apelar outra vez para a razão e inscreveria no pórtico de seus templos: fé só é aquela que pode enfrentar a razão face a face. Quem não conhece essa frase no Espiritismo? Fé só é aquela que pode enfrentar a razão face a face. Um outro homem, Rafael, você leu aí? Sim. Nós somos um espírito, mas ao longo das encarnações nós somos diversas personalidades. Hoje eu sou Rafael Rezende. Ontem, quem eu fui? Rafael Rezende também? Não, eu tive outro nome. Amanhã eu serei Rafael Rezende novamente? Não, eu serei outra pessoa. Mas eu sou o mesmo espírito ao longo das minhas reencarnações. Então, um outro homem... então não é Allan Kardec. É sim. Allan Kardec, espírito reencarnado naquela ocasião como Árrios, numa outra ocasião como Allan Kardec. Então, retomando aqui o que o Wallace Leal Rodrigues está a escrever sobre Árrios. Então, o nobre e generoso arauto ressurgiria para prosseguir a obra interrompida e diria aos homens, como em outros tempos: glória ao Pai pelo Filho, no Espírito Santo. E mais à frente, ele diz, ainda no capítulo 13, no final do capítulo 13, em tudo quanto dizia Árrios, havia um forte elemento de racionalismo, porém, vestido de simplicidade, de proposital sentido comum, tal qual o faria 15 séculos depois Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Então, meus irmãos, tá com todas as letras aqui. Kardec foi um mártir, porque quem conhece a história do livro A Esquina de Pedra sabe. Mártires cristãos são as histórias, né, de aproximadamente 40 mártires cristãos são contadas aqui nesse livro. E Árrios é um desses mártires. Do século IV ali, início, né? Ano 300, quer dizer, logo depois de Cristo, né? Então, quer dizer,
Kardec, segundo Wallace Leal Rodrigues, voltaria, como Allan Kardec, para continuar o seu trabalho, iniciado lá nos idos dos primeiros cristãos. Então, Kardec é só mais um? Kardec é só mais um na multidão? Né? Só mais alguém que colaborou de alguma forma para a doutrina? Não, meus irmãos, Kardec é um gigante. Ele é um missionário do Cristo, né? Não por acaso, no Livro dos Espíritos, logo aqui na parte que tem o título de Prolegômenos, vamos lá. Vejamos o que está escrito em O Livro dos Espíritos. Os espíritos, eu estou lendo um trecho aqui, né? Para não ficar uma leitura completa dos prolegômenos, visto que a gente tem lido, né, hoje, nessa pregação de hoje, bastante conteúdo. Então, o 5º parágrafo dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, nós falamos aqui na última pregação, inclusive, uma das principais tarefas, missões da doutrina é esclarecer, também como consolar. Por isso nós lemos no início hoje, como leitura preparatória, o trecho lá do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro paracleto, ou seja, um outro consolador, que nós sabemos que é a doutrina espírita. Porque esclarecendo, consola. Se nós estamos esclarecidos, se nós estamos cientes, conhecedores de como funciona a justiça de Deus, a lei de Deus, a lei de causa e efeito, né? A justiça, o processo de reencarnação, tudo, a gente fica o quê? Consolado, resignado, porque a gente entende, a gente não está como vítima da sociedade, não está como vítima do azar, da má sorte, né? A gente está como vítima de quê? De nós mesmos. Eu sou vítima de mim mesmo. Se eu estou passando alguma coisa nessa encarnação, a culpa é de quem? Minha. Então, o Espiritismo esclarecendo isso faz com que nós sejamos consolados. Porque eu sei que não tem injustiça nenhuma acontecendo, azar, né? Acaso, coisas da sociedade, porque a sociedade não, eu. Então, está dito aqui, a doutrina tem uma função única para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem, e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos. Kardec tinha uns preconceitos lá da época, não tinha preconceito nenhum. Está aqui. Isento de preconceitos, do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles. A expressão do livro, da doutrina, não é somente a expressão pessoal de Kardec, embora ele tenha
feito muitas análises, mas é o retrato do que os espíritos superiores ditaram. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Olha aí, a ordem, organizar e distribuir em capítulos, assuntos e algumas notas são de Kardec. É isso que está dito aqui. No número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza dos seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, quer dizer, quando tem mensagem lá, um espírito protetor, né, um espírito amigo, um anjo guardião, e por aí vai. Ah, então a gente não pode dar importância a essa mensagem? Não, pelo contrário. A humildade desses espíritos de não revelarem seus nomes e, estando o conteúdo da mensagem de acordo com o que os outros espíritos disseram, só faz com que nós tenhamos que acreditar cada vez mais. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Agora, Kardec está transcrevendo aqui o que ele recebeu diretamente para ele. Vejamos, meus irmãos. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revê-lo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Então o trabalho não foi só organizado, né, arrumado, distribuído por assunto, com algumas notas pessoais de Allan Kardec, pronto, não. Os espíritos revisaram tudo e depois autorizaram Kardec a publicar. Isso está aqui nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Olha o tamanho, a grandiosidade da missão de Allan Kardec. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Jesus havia falado sobre isso. Muito teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Kardec recebeu essa advertência dos espíritos superiores. Algumas coisas que nós falaremos para ti, guarda-as somente para ti, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, que a gente sabe, né, que é esse desenho maravilhoso aqui, ó, da cepa, da parreira, né, da vinha. Olha que interessante, meus irmãos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor.
a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Olha aí, agora os espíritos incentivando Kardec e já o alertando. Sofrerás críticas. Não te deixes desaninar pela crítica. Encontrarás contraditores, encarniçados, quer dizer, encarnados, né? Sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Usar da doutrina. Olha isso, meus irmãos. Usar da doutrina para outros fins. Nós temos visto isso hoje, infelizmente. Usar a doutrina espírita para ideologia política, né, e tal, vote em fulano e não vote em ciclano e tal. Quer dizer, os espíritos superiores já alertaram Kardec sobre isso, né? Já haviam alertado. Encontrarás contraditores, encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade, com letra maiúscula, brilhará de todos os lados. Jesus já havia falado sobre isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo, está lá, né, no Livro dos Espíritos, as classes dos espíritos, pseudo-sábios, pseudo-intelectuais, né, está lá. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo. Não, Kardec não quis dizer isso, não. Ele quis dizer não sei o que, não sei o que lá. Quem somos nós para dizer o que Kardec quis dizer? A vaidade de certos homens que julgam saber de tudo e tudo querem explicar a seu modo. Dará nascimento a opiniões dissidentes. Então, quer dizer, tem linhas hoje, né, de espíritas. Espírita à esquerda, espírita não sei o quê, espírita... Isso é um absurdo, né? Espiritismo é um só. Não pode ter divisão dentro da doutrina espírita. Se está tendo divisão, tem alguma coisa errada. E eu quero crer que geralmente a coisa errada sejamos nós, os homens. Os que se dizem espíritas e causam essa divisão, né? Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras. Olha aí. Para só se ocuparem com o que é essencial. E quanto mais querendo atualizar, né? Kardec. Se nós já temos campo para, com a nossa pequenez, com a nossa inferioridade, por causa de uma palavra, de uma vírgula, querer dizer que Kardec quis dizer isso, quis dizer aquilo, ou não quis dizer o que está escrito, não é bem assim, né? Que dirá com relação, né, ao que não é passível de atualização, né? E aí usa-se, né, o que está no livro A Gênese, né? Porque o próprio Kardec diz que um dia poderia ser atualizada a doutrina. Isso, se ele mesmo disse, se a ciência comprovasse que os postulados da doutrina estavam equivocados. O que a gente tem visto é o contrário. A ciência tem confirmado os postulados da doutrina. Mas tem gente que chama ciência,
né? Ideologia de ciência. Então, quer dizer, e a doutrina será sempre a mesma. Meus irmãos, quem está falando isso são os espíritos superiores. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então a gente às vezes está dando vazão, está dando asa, está dando ouvidos a espíritos que não são superiores. Espíritos que querem disseminar a cisânia, a divisão, o ódio. Então fica surgindo grupo de espírita isso, espírita aquilo. Quer dizer, né? Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Olha aí, meus irmãos. Que se afastam do orgulhoso. Lembre-se, né? Lembra-te, Kardec, de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam, os bons espíritos repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam, os bons espíritos, do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Quem assina essa mensagem? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. Quem somos nós para falar algo diminuindo Allan Kardec? Kardec tem que ser atualizado. Kardec estava equivocado. Kardec isso, Kardec aquilo. Que ignorância. No livro Opinião Espírita, de Emmanuel e André Luiz, psicografia em parceria de Valdo Vieira, nos bons tempos, né, em que a sua mediunidade estava equilibrada, né, a serviço do bem, e também Chico Xavier. Cada um psicografou uma mensagem, par ou ímpar. Né? As mensagens de número par são de Emmanuel, e as mensagens de número ímpar são de André Luiz. Chico Xavier psicografou as de Emmanuel, Valdo Vieira as de André Luiz. E tem aqui 3 textos. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Eu vou só citar 2 e vou ler um. O Mestre e o Apóstolo. Mensagem maravilhosa, dizendo, inclusive, da coerência entre Kardec e Jesus. A doutrina espírita e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Termina assim, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Aí tem outra mensagem. Jesus, Kardec e nós.
maravilhosa também. Vou exortar os irmãos que leiam. E no final do livro, só para eu não perder tempo aqui, deixa eu ir no sumário. É a última mensagem, meus irmãos. Evangelho e Espiritismo. Evangelho e Espiritismo. A consonância entre a doutrina, né, e o Evangelho de Jesus. Mas eu vou ler, dentre essas três que nós citamos, eu vou ler Jesus, Kardec e Nós, capítulo 4, do livro Opinião Espírita. É a leitura final. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recusasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. Isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando bem por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente, estaremos, sem perceber, sob a hipnose de obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Não sejamos loucos, meus irmãos. Não sejamos obsidiados. Sejamos aprendizes do Evangelho, aprendizes da doutrina. Sejamos aprendizes, discípulos do Cristo e de Allan Kardec. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, que eles permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, valorizando, agradecendo a essa alma gigante, a esse espírito de escol missionário do Cristo e, por que não dizer, do próprio Pai Celestial, para a posteridade e a evolução não somente de nós outros habitantes do planeta Terra, como do próprio planeta. Que nós saibamos aproveitar
todas essas benesses, todas essas bênçãos, e que sejamos fortes para proclamar a verdade e não sejamos propagadores, né, de deturpações, né, de abusos, de más interpretações e malversações da doutrina e do Evangelho do Cristo. Muito obrigado mais uma vez pela assistência, pela audiência. Um final de sábado de paz. Amanhã, paz para todos nós brasileiros, responsabilidade na votação e que Deus abençoe também a nossa semana. Uma boa noite a todos.